À medida que as batalhas em Kharkiv se intensificam, a situação torna-se cada vez mais sombria para a Ucrânia. Uma pergunta ecoa nas mentes dos bravos combatentes. Onde estão as fortificações em que foram investidos milhões? Onde estão as armas e as munições? Como poderemos deter os avanços russos apenas com nossas próprias vidas em jogo? O jornal ucraniano Ukrainska Pravda escancara a verdade chocante no dia 13 de maio de 2024. Onde estão as fortificações? Harop pagou milhões a empresas fictícias por defesas que nunca existiram. Prepare-se para descobrir os segredos ocultos por trás das promessas quebradas e das vidas perdidas. Este é um relato que você não pode perder. Continue assistindo para desvendar toda a história e entender o que realmente está acontecendo em Kharkiv. O artigo detalha como centenas de milhões de hryvnias teriam sido desviadas durante a construção das fortificações na região de Kharkiv. Contratos multimilionários e evidências apontam para um desvio de até 7 bilhões de hryvnias, tudo em diversos pagamentos a empresas fictícias para construir uma rede de fortificações em Kharkiv que, na realidade, nunca existiram. A acusação em um jornal de circulação nacional é algo inédito para uma nação onde a liberdade de expressão é limitada, como na Ucrânia, e reflete a ira da população local que, após meses de propaganda vitoriosa, agora se depara com a dura realidade. E a realidade é que estão perdendo a guerra. O choque foi bastante forte, inclusive nas altas esferas do poder ucraniano. O chefe da Direção-Geral de Inteligência Ucraniana, Kirilo Budanov, culpou publicamente o comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Alexander Syrskyi, pelo que já é denominado como o desastre de Kharkiv. Os líderes ucranianos trocam culpas e responsabilidades pelo desastre. Budanov é culpado porque a inteligência ucraniana não previu o ataque russo. Syrskyi é acusado de incompetência pelas grandes perdas em apenas 5 dias. Zelensky é mencionado no Ukrainska Pravda por sua possível implicação no desvio de recursos das fortificações em Kharkiv. Zelensky, por sua vez, culpa a OTAN por não enviar armas e munições rápido o suficiente. Ao mesmo tempo, a OTAN culpa os combatentes ucranianos, e os combatentes ucranianos novamente culpam seus líderes. Os combatentes na linha de frente em Kharkiv não entendem como suas defesas foram superadas tão rapidamente pelos russos. A propaganda falava de extensas linhas de trincheiras e fortificações, mas durante o ataque real dos russos, muitos deles cruzaram a pé, sem oposição. A BBC, por sua vez, abriu com a seguinte manchete em 13 de maio de 2024. Os russos simplesmente entraram, dizem as tropas ucranianas em Kharkiv. Um comandante de reconhecimento ucraniano em Kharkiv disse que faltava a primeira linha de defesa. Ele descreve uma traição dos oficiais ucranianos. As defesas prometidas não estavam lá. Não havia fortificações, não havia trincheiras, não havia arame farpado, não havia nada. Os russos entraram sem resistência, reduziram rapidamente os poucos redutos que foram construídos e, em outros setores, cruzaram a fronteira a pé, sem oposição. 4 dias se passaram desde o início do ataque. Os russos já avançaram 10 quilômetros em nosso território e ocuparam mais de 200 quilômetros quadrados. Os combatentes em Bakhmut enfrentam uma situação desesperadora e Lipetsk já caiu. Neste momento, estamos lutando para impedir que os russos unam os dois frentes, mas já fizeram nossas tropas recuar 3 quilômetros desde a fronteira. A verdade é que apenas um dia após esta entrevista, no 5º dia da ofensiva russa, os russos conseguiram unir com sucesso ambos os frentes, penetrando entre 5 e 6 quilômetros no território ucraniano. Bakhmut está prestes a ser tomada pela Rússia, e agora os ucranianos temem outro ataque em Sumy. Em apenas 5 dias, os russos conseguiram conquistar mais de 250 quilômetros quadrados. A Ucrânia está mobilizando todas as suas reservas, em uma tentativa desesperada de conter o avanço russo. Enquanto isso, as forças russas não têm poupado esforços, utilizando sua aviação tática e artilharia de forma implacável, causando estragos devastadores entre as fileiras ucranianas. Em circunstâncias normais, é comum que o atacante sofra mais baixas do que o defensor durante um confronto.
No entanto, na atual situação ucraniana, essa lógica foi completamente invertida. A escassez crítica de munições e veículos de combate, aliada à ausência total de suporte aéreo, tem colocado as forças ucranianas em uma posição precária. Como resultado, os ucranianos estão enfrentando um cenário desolador, com perdas significativas e um desgaste cada vez mais acentuado de suas capacidades de combate, especialmente nas árduas batalhas travadas em Kharkiv. E essa estratégia se desenrola. Torna-se evidente que os russos estão buscando não apenas derrotar as forças ucranianas no campo de batalha, mas também minar sua moral e unidade interna. Essa tática insidiosa visa desestabilizar não apenas as estruturas militares, mas também a coesão social e política da Ucrânia como um todo. E isso é precisamente o que os russos querem. Por isso, a situação ucraniana é muito complicada. Os próprios ucranianos reconhecem que isso é um desastre. Seus propagandistas não conseguem mais controlar os danos de forma rápida o suficiente, simplesmente são superados pela realidade do campo de batalha. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar este vídeo.